Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Jesus, ele é maravilhoso, né, irmãos? Nós todos sabemos disso, mas temos que repetir diariamente que Jesus é maravilhoso. Tem nos ajudado a carregar a cruz, tem nos ajudado na peleja, né, da vida, em todos os momentos. E às vezes a cruz é tão pesada, não tão quanto a cruz que ele carregou, mas às vezes a cruz é tão pesada para nós carregarmos, mas quando nós olhamos para trás, o tanto que nós já carregamos e parece que não sentimos nada, porque é Ele que nos ajuda a carregar a cruz. Glórias a Deus. Amados, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos acharam? A palavra do Senhor, ela diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Cristo vive em você? Glórias a Deus. Então, feche os olhos, curva a cabeça por um instante, e pede para Deus falar com você nessa noite. Pede para Deus ter misericórdia da minha vida e usar-me como ferramenta, como instrumento. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, em comunhão, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Sem o Senhor, meu Pai, nós não conseguimos carregar a cruz. O Senhor mesmo disse: sem o Senhor, nada podemos fazer. E estamos aqui nessa noite, Pai, porque eu sempre digo que nós escolhemos o melhor lugar para estar, Senhor, que é na casa do Senhor. Não que o Senhor não esteja em outros lugares, mas aqui é onde nós temos referência da presença do Senhor. Aqui é onde nós podemos gritar, clamar, louvar, exaltar, se alegrar, se sentir à vontade na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Portanto, Deus, em nome de Jesus, fala conosco através desse versículo lido, Senhor. Revela para o nosso coração uma palavra direta do coração do Senhor, porque nós dependemos da Tua palavra. É a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua palavra que nos norteia, é a Tua palavra, Senhor, que verdadeiramente nos conduz para o caminho correto. É a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. É a Tua palavra, Senhor, que nos mantém intacto, de pé. É a Tua palavra que nos torna inabalável. É a Tua palavra, Senhor querido e Pai amado, que verdadeiramente entra no nosso coração e limpa. É a Tua palavra que entra até a divisa da alma e do Espírito, Senhor, e nos cura de toda dor, nos cura, Senhor, de todo complexo, nos cura, Senhor querido, de todo sentimento depressivo, de todo sentimento de dor, de todo sentimento, Pai, que não provém de Ti, Senhor. É a Tua palavra, Pai. Portanto, tenha liberdade e fala conosco nessa noite. Mais uma vez, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Se esse versículo que eu li, a gente lê várias vezes, mas no momento que eu li dessa vez, veio algo no meu coração assim que me deixou estarrecido. Imagina os irmãos, se nós pegássemos esse versículo, vamos chamar assim desta frase, e não tivéssemos nenhuma fonte de quem escreveu ela. Se nós pesquisássemos no Google lá: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Imagina nós pesquisando essa frase no Google, e o Google nos apresenta, na verdade dá para nós essa frase como um autor anônimo. Não existe meio, não existe mecanismo, não existe recurso
para você buscar o autor dessa frase. Mesmo que isso acontecesse, mesmo que isso viesse diante de nós, uma coisa nós teríamos muita certeza: pelo conhecimento bíblico que nós temos, seja superficial, seja profundo, não importa o tanto de conhecimento que nós temos, mas um pouquinho de conhecimento que nós temos da Bíblia Sagrada, uma coisa, mesmo que não soubéssemos quem escreveu, mesmo que não soubéssemos quem é o autor, uma coisa nós teríamos certeza: que quem escreveu essa frase é alguém que estava cheio do Espírito Santo de Deus, é alguém que tinha com ele o poder de Deus na vida dele. Em Coríntios, a Bíblia diz que ninguém pode chamar, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que ninguém chama o Senhor de Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Agora, se só chamar o Senhor de Senhor, tem que ser pelo Espírito. Agora imagine, irmãos, você dizer que você já está crucificado com Cristo, que você não vive mais, mas que Cristo vive em você, e a vida que você vive agora, você vive pela fé no Filho de Deus, que te amou tanto e que deu a vida por você. Imagina se dizer que Jesus é o Senhor precisa ser pelo Espírito. Imagina você dizer uma frase de tamanho valor como essa. Então, mesmo se nós não soubéssemos, é alguém que deveria estar cheio do Espírito Santo. E obviamente que é, porque quem escreveu foi o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas, nesse texto em si, ele está falando de que ninguém é justificado pela lei, mas pela graça de Cristo. Mas quando ele insere esse versículo nesse texto, nessa carta de Gálatas, dizendo que ele já está crucificado com Cristo, que ele não vive mais, mas que Cristo vive nele, quando ele insere esse versículo, é como se ele estivesse dando um testemunho de vida dele para aquela igreja, para os Gálatas. É como se ele estivesse declarando a prática de vida dele, o dia a dia dele, para os Gálatas. É como se ele estivesse dizendo para os Gálatas, como que é a vida dele no dia a dia. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, o velho homem, aquele Paulo perseguidor, ele morreu na estrada de Damasco, no encontro com Jesus Cristo. E esse encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo é um dos encontros mais extraordinários que já houve na face da terra. Eu acredito que nenhum outro encontro houve uma transformação tão grande na vida de alguém como houve nesse encontro. Paulo, ele se converteu. Paulo, ele se crucificou. Paulo, ele passou a não viver mais a vida dele, ele passou a viver a vida em Cristo. Ele passou a ser uma extensão do céu na terra, uma extensão do Evangelho na terra. Já visto que foi ele que mais escreveu cartas, que mais fundou igreja, que mais fez viagens missionárias. Paulo, na verdade, quando ele tem esse encontro com Jesus ali na estrada de Damasco, faz com que ele morreu para o velho Paulo e agora ele nasce um novo Paulo. Ele nasce um novo Paulo vivendo uma vida diferente daquela que ele vivia. Eu me crucifiquei com Cristo, eu agora não vivo mais minha vida. Ele está dizendo o seguinte: eu me esvaziei. Eu me esvaziei dos meus talentos, eu me esvaziei dos meus conhecimentos, eu me esvaziei do meu status de comandante, eu me esvaziei do meu status de liderança, eu me esvaziei do meu ego para me encher do Espírito de Deus. E Paulo então ele começa a dizer para a igreja de Gálatas, porque a igreja de Gálatas, na verdade, ela estava fora, ela estava caminhando, tanto que ele chama a igreja de Gálatas de insensatos, porque ele estava deixando a heresia entrar dentro da igreja e destruir ali algumas pessoas a ponto de se apostatar da verdade. E Paulo então se declara como alguém que se crucificou junto com Cristo. Em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1, quando ele diz ali, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas do alto. Paulo ele começa a pensar e a ver as coisas do alto. Paulo é como se ele já não visse mais no horizontal, ele olhasse no vertical.
O que interessava para Paulo, na verdade, já não era mais aquilo que ele vivia na terra. Ele perdeu a natureza terrena, ele perdeu, na verdade, aquilo que nós podemos chamar de natureza do mundo, e ele começou a viver uma natureza espiritual. Ele começou a viver para Cristo, em Cristo e para Cristo. E aí ele começa a falar, não só aqui em Gálatas, mas em todo o Evangelho, em toda parte aqui que ele escreveu, coisas maravilhosas de alguém que realmente se converteu à palavra de Deus. E Paulo, ele não só ele pregava e repreendia as igrejas, aos membros, aos pequeninos da igreja, mas em próprio Gálatas ele repreende Pedro, pessoalmente, cara a cara. Porque Pedro, ora, estava comendo com gentio, quando ele percebia que vinha algumas pessoas que pudessem ser circuncisos, ele se afastava. E Paulo repreende: ô Pedro, anda no caminho correto. Paulo, ele começa então a olhar as coisas na terra com um olhar espiritual. Já não é aquele perseguidor, já não é aquele homem terreno, aquele homem que estudou aos pés de Gamaliel, não, agora ele é um homem sobrenatural. Ele olha para as coisas do alto, ele pensa nas coisas do alto. E com isso ele vai vivendo e passando as dificuldades da vida, ele vai vivendo e passando as tempestades da vida, a ponto de dizer que ele já aprendeu a viver em todas as situações. Ele já aprendeu a viver quando está tudo bem, quando a situação não é favorável. Por quê? Porque o importante não é a situação, o importante não é a circunstância, o importante é você estar crucificado com Cristo e andar com Cristo. E quando você anda com Cristo, você caminha com Cristo, a cruz ela se torna mais leve, o fardo de Jesus ele é leve. Paulo, ele aprendeu a se esquivar, fugir da aparência daquilo que parece ser mal, a ponto de dizer que tudo é lícito, para que ele pudesse dizer para aqueles que estavam ouvindo ou lendo a carta que ele escrevia, que ele tinha liberdade de escolher o que bem entendia, de escolher o que bem quisesse. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, algo que ele escreve que denota a liberdade de qualquer cristão, porque o que dá denotação, o conceito de liberdade para o cristão, não é o fato dele viver preso a alguma coisa, mas é o fato dele saber que ele pode fazer, mas ele não faz porque ele está em Cristo Jesus. E aí ele diz: eu posso fazer tudo o que eu bem entender, mas nem todas as coisas eu faço, porque eu não me deixo ser levado por coisa nenhuma. Quem me domina é Cristo, quem me domina é o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele foi crucificado, amado. Sabe o teor dessa frase, o teor desse versículo aqui, você ser crucificado junto com Cristo? Você sabe o que é ser crucificado junto com Cristo? O que foi crucificado na cruz do Calvário? O corpo de Cristo. É crucificar a nossa carne na cruz, é crucificar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, os projetos que nós temos na cruz, e viver os projetos de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus. É morrer o antigo Paulo e nascer uma nova criatura. É viver aquele homem que vivia na natureza adâmica e agora ele vive com a natureza divina, a natureza de Deus dentro dele. É viver acreditando, amado, que a vida ela é temporária, e que mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja dor, mesmo que haja alguns momentos de tempestade, mesmo que haja alguns momentos de tortura na nossa alma, mesmo que haja algum momento onde nós olhamos para a nossa casa e o que nós enxergamos não é nada bom, quando nós olhamos para qualquer área da nossa vida e nós não encontramos uma saída, mesmo nesses momentos, mesmo nessas situações, mesmo nesses momentos que estamos vivendo ou passando, ainda assim com Cristo tudo é melhor, tudo é possível. É você viver, amado, aquilo que Cristo tem para você, o propósito de Deus para a tua vida. Isso é ser crucificado com Cristo. E por que Paulo escreve isso para a igreja? Porque a igreja de Gálatas, ela estava meio que perdida, ela estava meio que desnorteada. E Paulo diz para eles o seguinte: olha, eu fui crucificado, vocês têm que ser crucificados. Vocês têm que morrer para a velha criatura, têm que nascer para o novo homem.
uma nova criatura, aquela que é conduzida através do Espírito Santo de Deus. Fazer não a tua vontade, não os seus desejos, porque a vontade do homem, os desejos do homem, segundo lá está em Gálatas, é fornicação, é todo tipo de pecado, todo tipo de sujeira. Mas a vontade de Deus não, a vontade de Deus é que nós cheguemos, é que nós vencemos e alcançamos o galardão que Ele tem para cada um de nós. E toda tristeza, toda dor, toda angústia, toda mágoa, Paulo ele diz o seguinte, que não é nada a sombra daquilo que há de acontecer na glória conosco. Ser crucificado com Cristo é você olhar para Deus e acreditar que Deus existe. Ah, pastor, mas tem gente que acredita, não, porque a Bíblia diz que, a Bíblia não fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se achega a Deus tem que acreditar que Deus existe. Agora, é uma realidade na igreja dos dias de hoje. Aconteceu na igreja de Gálatas, aconteceu na igreja de Coríntios, aconteceu na igreja de Filipenses, na igreja... todas as igrejas aconteceram, no período da história da igreja continuou acontecendo e hoje acontece da mesma forma. Pessoas que estão vivendo dentro da igreja, mas não estão crucificados com Cristo, e aí a cruz se torna pesada, os desejos que vêm na carne é da carne, as vontades que vêm na mente ainda são vontades encaminhadas pela natureza adâmica. Aquilo que nós desejamos fazer, ou alguém deseja, algumas pessoas desejam fazer, não é da vontade de Deus. Por quê? Porque precisa ser crucificado com Cristo. Nós não podemos concordar com o mundo dos dias de hoje. Nós não podemos, amado, de forma alguma, nos comportar como o mundo dos dias de hoje. Ser cristão é isso, é ser diferente, é ser crucificado. Ser cristão, amado, nós não somos melhor do que ninguém, longe disso, mas nós temos que ser diferente, porque nós somos referência. Quando a pessoa olha para mim, quando a pessoa olha para você, tem que olhar como se estivesse olhando Cristo crucificado, tem que olhar para você crucificado em Cristo Jesus, tem que olhar para mim crucificado em Cristo, junto com Cristo Jesus, tem que olhar para mim e para você, e sentir o desejo de sentir as mesmas coisas que nós sentimos. Ser crucificado com Cristo é isso, amado. O peso dessa palavra, isso aqui só pode falar, porque ler é uma coisa, você lê isso aqui e você observar, já estou crucificado com Cristo e vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você lê é uma coisa. Agora você testemunhar como o apóstolo Paulo testemunhou, aí é um outro problema. Eu queria nessa noite aqui, amado, convocar os irmãos, convocar a igreja a morrer para essa carne que nos conduz para a morte. A Bíblia diz que o pensamento da carne é a morte, e que nós possamos vivificar o nosso espírito. Se nós não tivermos o espírito vivificado, nós não conseguimos olhar as coisas sobrenaturais. Aliás, não conseguimos nem entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas sobrenaturais. Talvez seja por isso que muitas das vezes pessoas vêm para a igreja e saem do mesmo jeito. As pessoas ouvem uma palavra e não conseguem, a pessoa ouve uma palavra, ouve outra palavra e sai do mesmo jeito e não consegue entender, não consegue deixar a palavra entrar e brotar e florir dentro dele. Por quê? Porque ele olha, enxerga e escuta com naturalidade. Nós temos que vivificar o nosso espírito, amado. E a seiva que alimenta o nosso espírito, a seiva que alimenta o novo homem, é a vida de Cristo através do Espírito em nós. Você tem alimentado o teu espírito? Você tem vivificado o teu espírito? Pastor, mas como que eu alimento o meu espírito? Desalimentando, se é que existe essa palavra, a carne. Quando Jesus está no Getsemane, ele desce e vê aqueles homens, o Tiago, Pedro e João dormindo, ele fala: olha, acorda, vigia, porque precisa orar, precisa buscar, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, e o espírito ele precisa ser vivificado, ele precisa ser alimentado. Tem cristão, amado, que não sabe o que é um jejum,
Tem cristão que não sabe o que é meditar numa palavra. Aliás, tem cristão, amado, se é que pode chamar de cristão, que não abre a palavra de Deus, não abre a Bíblia, abre só nos dias do culto e olha lá. Sabe o que isso acontece? Isso vai alimentando a carne, isso vai fortalecendo a carne, e enquanto a carne vai sendo alimentada, enquanto a carne vai ganhando força, o espírito ele vai caindo, ele vai se enfraquecendo. E aí, obviamente, que quem está numa situação dessa jamais vai poder dizer que está crucificado com Cristo. Vamos olhar mais para as coisas do alto, olhar mais para as coisas de Deus, porque o mundo, amado, está aí, os nossos olhos têm observado coisas terríveis, coisas abomináveis, é pecado atrás de pecado, é coisas erradas atrás de coisas erradas, é oportunismo atrás de oportunismo. Por quê? Porque a carne precisa ser alimentada, a carne precisa derrubar o espírito, e a luta ela é constante, a luta entre a carne e o espírito ela é constante. Você acorda com a carne e o espírito lutando, você passa o dia a carne e o espírito lutando, você dorme a carne e o espírito lutando. Se não fortalecer o espírito, amado, jamais nós vamos conseguir dizer como Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Ser crucificado com Cristo é sinônimo de vitória, é sinônimo de que o espírito ele está fortalecido, é sinônimo de que entendeu o Evangelho, é sinônimo de que entendeu a vinda de Cristo na terra, e não só entendeu, mas absolveu o ensinamento de Cristo e tem vivido nos dias de hoje crucificado com Cristo. É viver para Cristo, com Cristo, em Cristo, é falar de Cristo. Sabe, você já reparou que, e isso é bíblico, viu, que quando nós nos reunimos, nós devemos salmodiar, nós devemos conversar as coisas de Deus. A coisa mais difícil é eu conversar sobre algum assunto que não esteja atrelado às coisas de Deus, que não esteja atrelado ao reino dos céus, porque é isso que me edifica. É isso que faz com que eu me sinta crucificado com Cristo. É isso que faz com que eu me sinta que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É isso que faz com que eu verdadeiramente entenda o amor de Cristo sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida da humanidade. Porque senão, irmãos, nós vamos ter aquela perspectiva de que todos os caminhos levam a Deus. E realmente, todos os caminhos levam a Deus. O problema é depois de Deus, é para onde Deus vai encaminhar. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor, isso é fato. Todo joelho se dobrará, se prostrará diante de Deus, isso é fato. Então todos os caminhos vai te levar a Deus, mas só um caminho vai te levar para o reino do céu, que é o caminho, que é a vida, que é Cristo Jesus. E só vai viver na glória, amado, só vai viver com Cristo aquele que está crucificado com Cristo, aquele que tem as marcas do Evangelho, aquele que passa por maus bocados, aquele que passa por dificuldades, aquele que passa por transtorno, aquele que passa por algumas situações vexatórias, mas não desiste de ser cristão, não desiste de ser crucificado com Cristo, não desiste do Evangelho, não desiste da palavra de Deus, das promessas de Deus para a vida. É óbvio que existem momentos na nossa vida que nós nos abalamos, e como disse aqui, é por isso que tem horas que nós temos que olhar para trás e pedir ajuda. É por isso que tem horas que nós temos que fazer uma análise da nossa vida, para nós entendermos, amado, que em tempos bons e em tempos ruins, eu estou crucificado com Cristo. Haja chuva, haja sol, eu estou crucificado com Cristo. Haja alegria, haja tristeza, eu estou crucificado com Cristo. Veja, quem está crucificado com Cristo tem atitudes assim que as pessoas olham e se espantam. Imagina, amada, a mesma pessoa que disse que está crucificado com Cristo,
A mesma pessoa que disse que tudo é lícito, mas nem tudo convém, e que ele não se deixa ser levado por coisa alguma. Imagina, amado, a pessoa que diz que ela é um imitador de Cristo. Imagina a mesma pessoa, amado, que no momento ele olha para Jesus e diz: Senhor, tira esse espinho, eu não estou aguentando esse espinho na minha carne, eu não estou aguentando esses momentos na minha vida. E Jesus diz para ele: olha, a minha graça te basta. Essa mesma pessoa, imagina ela indo presa no navio, afundando, naufragando, e todos achando que iriam morrer. Mas quem está crucificado com Cristo ouve e entende a voz do Espírito de Deus. Até naquele momento de tempestade, aonde nada se podia fazer, aonde não tinha nenhum tipo de recurso de socorro, aonde tudo iria ser destruído, vem uma voz do céu e diz: olha, vai destruir tudo, o navio vai afundar. Mas tranquilize, Paulo, que nenhuma vida vai se perder. Por quê? Porque ele está crucificado com Cristo. Enquanto não ser cumprido o propósito na vida dele, de Deus na vida dele, não se acaba, não termina. Aí você tem que aguentar as tempestades, você tem que aguentar os espinhos na carne, você tem que aguentar as coisas que vêm, você dizer: não, isso pode até ser lícito, mas não me convém. Você tem que suportar essas coisas na tua vida, até que o propósito de Deus seja cumprido na tua vida. Então, amado, se você está passando por algum momento de tristeza, algum momento de que você se sente desamparado, se você estiver passando por algum momento onde parece que não tem saída, se você estiver passando por algum momento onde o médico já disse que não tem jeito, se você estiver passando por, seja lá qual for a situação que você estiver passando, se você estiver passando por alguma situação dessa, eu quero dizer aqui em nome de Jesus Cristo: você vai passar, você vai ter que passar, eu vou ter que passar, mas Cristo, ele vai passar conosco, Deus, ele vai passar com nós, o Espírito de Deus vai estar conosco, e a palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida é: você vai passar por essa luta, e do outro lado você vai bradar o grito da vitória, e vai colocar na cabeça o galardão, a coroa da salvação, a coroa da vitória. Ser cristão é você dizer não para muitas coisas que você gostaria de dizer sim. Ser cristão é você não viver mais, é você morrer. Pastor, mas eu estou morto. Está morto, você morreu, eu morri, nós nascemos de novo, mas nós nascemos numa nova criatura em Cristo Jesus. Não é mais eu que tomo as decisões da minha vida, não sou mais eu que decido o que vou ou o que não vou fazer. Eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, o dia de amanhã está nas tuas mãos, direciona do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, e que o dia corra, meu Deus, na tua presença, e que lá no final do dia todo o propósito do Senhor seja cumprido na minha vida. Não sou eu mais que escolho o caminho que eu quero ir, embora seja lícito eu escolher, mas não me convém. Embora seja lícito eu decidir, porque quem manda na minha vida sou eu, não é? Mas não me convém. O que me convém é deixar o Espírito de Deus me direcionar, me conduzir, é deixar o Espírito de Deus falar através da minha boca, é deixar o Espírito de Deus me usar como ferramenta, como instrumento, é deixar o Espírito de Deus verdadeiramente iluminar o meu caminho e me conduzir pelos caminhos que me levarão para uma vitória eterna ao lado de Deus. Então, essas lutas que você está passando, que eu estou passando, esse homem aqui que foi crucificado com Cristo, que renunciou uma vida maravilhosa que ele tinha, e que ele passou a viver em Cristo, e que a vida que ele vivia na terra, ele vivia pela fé no Filho de Deus. Esse homem aqui, ele passou por lutas, por tantas situações. Ele disse que nada disso vai superar a alegria de estar na glória com Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche teus olhos por um instante. Aleluias. Quando nós chegamos nessa compreensão de que não somos mais nós que vivemos, quando nós chegamos nesse entendimento de que nossa vida não está mais atrelada à natureza terrena, quando nós chegamos a esse entendimento, amado, nós damos lugar para o Espírito matar as obras da nossa carne, porque nós só matamos as obras da nossa carne pelo Espírito, e é pelo Espírito também que nós damos lugar para um novo homem,
o novo Paulo, aquele que vive agora a vida de Cristo, para Cristo e com Cristo. Que você possa sair daqui nessa noite com essa palavra, e que você possa dizer que está crucificado junto com Cristo, e que você não vive mais, mas é Cristo que vive através de você. Nós temos que aprender a entender que o não, às vezes é sim, para a nossa vida. Nós temos que aprender, amado, a renunciar a algumas coisas que nos conduz para caminhos que nos desvirtua da presença de Deus. A vida, ela nos oferece coisas que vai só fortalecer a nossa carne. Pensa por um instante o que a vida te oferece, que fortalece o teu espírito. São complexos de tantas coisas, suprimentos de tanta coisa, para que a carne se fortaleça, para que os músculos se fortaleçam. Mas o que é oferecido pelo Espírito, amado? A seiva para o Espírito é a palavra do Senhor. Ela é que alimenta a nossa vida, ela é que alimenta o nosso espírito, ela é que mantém o nosso espírito de pé. Então que nós possamos dizer não à natureza adâmica, à natureza terrena. Que nós possamos verdadeiramente olhar mais para as coisas do alto e pensar nas coisas de Cristo. Eu tenho certeza que se você começar a matar a tua carne a cada dia, e a vivificar o teu espírito a cada momento, pode ter certeza de uma coisa: a alegria que você vai sentir é muito maior, infinitamente maior, do que qualquer alegria que a carne possa te oferecer. A alegria da carne, ela é passageira. Salomão, ele diz que na terra tudo é vaidade de vaidade. Ele está dizendo que tudo é passageiro, mas a alegria que vem do céu, a alegria que vem do alto, a alegria que vem de Deus, a alegria que vem de Cristo, do Espírito de Deus para a nossa vida, essa alegria é uma alegria eterna, mano. É uma alegria que você sente às vezes, e você olha para você e você não consegue entender, porque você olha para o mundo e fala: poxa, eu não estou fazendo nada para que eu venha sentir alegria, mas eu sinto essa alegria. Por quê? Porque você está alimentando o teu espírito. Você tem sido doado, você tem se dado a Cristo. E pode ter certeza de uma coisa, mano: ser crucificado com Cristo, morrer para a carne, viver e deixar Cristo viver através da sua vida, isto é que é vida. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo.